Fala pessoal, beleza? Então nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês como eu faço o acompanhamento e organização da minha carteira de investimentos, né? Uma vez que a gente faz os investimentos, como é que eu vou organizar, ver que está tudo certo, dar uma olhada para mexer em alguma coisa, como é que eu faço isso aí, né? Como é que é essa dinâmica? Bom, eu utilizo um software para isso, tá? Eu vou mostrar aqui como é que eu faço, mas você também de repente pode fazer aí de uma outra forma. Então é o seguinte, primeira coisa que eu acho que vale a pena fazer é você separar os seus investimentos, tá? Você pega a sua carteira e separa em classes de ativos. Então você pode fazer de uma maneira simples assim, tipo assim, ó, fundos multimercados, fundos de investimentos referenciados DI, fundos de investimento em renda fixa, renda variável, né? Pronto, aqui você já cobriu praticamente tudo, se tiver previdência, alguma coisa assim também, tá? Então você coloca em grandes classes assim. E aí você agrupa os investimentos ali dentro, né? Então, por exemplo, aqui tem um só, tá? Aqui nessa tela demonstrativa, mas poderia ter vários fundos multimercados aqui, né? Aqui investimento DI também, poderia ter vários aqui. Aqui também, fundos de renda fixa. Aqui a renda fixa especificamente, que são os ativos, CDBs, Tesouro, tá aqui embaixo, NTNB principal, tá? Tem aqui também a parte de renda variável aqui. Então, só o fato de você agrupar e colocar itens e subitens já vai te dar uma visão de quanto você tem alocado na categoria, tá? E por ativo, por aplicação. Então, isso já te ajuda, porque você já consegue bater o olho e olhar, beleza, fundei, qual a posição que eu tenho para liquidez diária por caso de necessidade. Então, você já bate o olho e já consegue ter informação, entendeu? Fundo de renda fixa, que aí também são investimentos conservadores, mas que de repente eu possa ter um fundo D30, alguma coisa assim para rentabilizar um pouco mais. Os ativos de renda fixa, aqui eu vou ter o Tesouro, basicamente, e os CDBs, L6, LCAs, tudo aqui. As ações, né, que eu vou ter a carteira, e os fundos multimercado. Então aqui você consegue ter uma visão geral. Então a primeira coisa, você tem que organizar os seus investimentos assim. Uma segunda coisa que vale a pena dar uma olhada de vez em quando é no retorno dos ativos, claro, para ver se eles estão performando aproximadamente dentro daquilo que você espera que eles performem, né? Então lembre-se, você já tem noção de que os ativos eles têm uma determinada rentabilidade de acordo com a característica dele. Então, assim, você tem que ver se está alguma coisa muito fora disso. Mas é uma forma, como aqui pelo software fica fácil de ver, eu consigo ver aqui, por exemplo, esse aqui não estava contando, aqui, o fundo, a rentabilidade no mês, então até o dia 22 de maio, que foi a data de cotização desse aplicativo até o momento, no ano, em 3 meses, 6 meses, em 12 meses, 24 meses, por aí vai, tá? Então aqui, fundo de investimento em renda fixa, os índices, né? Então aqui os índices para você comparar o CDI, como é que está até o momento e tal, não sei o quê. A própria renda fixa, como é que está, né? No mês, no ano, em 3 meses, em 6 meses. Olha que você tem uma visão detalhada por ativo aqui, né? Bem importante. E a renda variável, como é que está isso aqui distribuído ao longo do tempo, tá? Então, retorno dos ativos é sempre bom você dar uma olhada de maneira individualizada. Você ter essa possibilidade de olhar é importante. Uma outra coisa que eu faço, que eu acho que você deve fazer, é você pegar primeiro e fazer uma classificação desses seus investimentos por alocação, por estratégia. Lembra lá em cima quando você separou o que é fundo DI, o que é fundo multimercado, o que é fundo de renda fixa, o que é ações e o que é renda fixa? Então aqui você tem uma visualização também, uma outra forma de visualizar, sem número, mas em gráfico, que te dá uma visão clara da carteira e como que ela está dividida percentualmente. Tá? Então aqui, ó, chego aqui, fundo de renda fixa 7%, fundo DI 6,91%, fundo multimercado 7,65%, né? Então aqui eu consigo ver, pode ver que essa carteira aqui, de exemplo, está bem carregada em ações, 31% em renda variável, tá? Então aqui você tem essa alocação. Uma outra forma de você dividir também, tem que tomar cuidado para não ficar muito complicado se você for fazer na mão, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante aqui é dividir, olhar por ativo, né? Por ações e dentro da renda fixa separado. Ó, o que é renda fixa? LCI, CDB, NTN, CRA e também a parte de fundos separado pelas categorias de fundos aqui. Uma outra coisa legal de você ver
por gestor, né, que na verdade ou é gestor ou emissor. Então aqui, por exemplo, se você comprou um CDB desse, de um banco qualquer, do banco BMG, você comprou dentro de uma corretora, é importante você separar qual é o percentual naquele banco. Se você tiver mais de um banco, se você tiver 3 CDBs do mesmo banco, é bom você ter esse agrupamento para saber, inclusive, qual está sendo a sua exposição por cada tipo de ativo desse contra aquele emissor. Então isso te ajuda a controlar aqueles limites de FGC, se for o caso, né? Ver como é que está, o que você está mais carregado ou menos carregado. E aqui está em percentual, mas você poderia ver também aqui, ó, em valores, tá? No caso do software. Então você poderia ver isso aqui, inclusive esse aqui eu teria até passado aqui do FGC, tá? Então você consegue ver, e consegue ver aqui também, mas e o fundo? O fundo está na RX, esse aqui está na Esparta, eu comprei alguma coisinha pela BN, as ações eu comprei pelo BTG, por exemplo, então aqui você tem, né, o gestor, que aí vai se confundir entre emissor e distribuidor, né? No caso de ações, você vai colocar na corretora por onde você comprou, por exemplo. Então isso te dá uma visão geral de onde estão os seus investimentos, entendeu? E uma outra coisa interessante para a parte de ações é você tentar olhar pela indústria, né? Para você ver a divisão da sua carteira por indústria. Então essas informações são legais para você ver, para você ter essa avaliação de se você está concentrado, muito concentrado, pouco concentrado em cada um desses negócios, desses ativos e tudo mais, tá? Então isso é muito importante que você dê uma olhada na carteira, porque aqui o que importa é basicamente o que? Se a sua carteira está adequada ao seu planejamento financeiro. Então, daí você tendo essa visão, você vai ver se a parte de emissores está controlada, o risco de FGC, você vai ver qual percentual que você tem em renda variável, quanto que isso vai apresentar de risco, você pode olhar também por estratégia e ter uma noção daquilo que você normalmente usa para curto, médio e longo prazo e ver se isso está adequado também. Se você mudou os seus objetivos, você pode chegar e falar, pô, não, vou precisar mais de fundo DI aqui, ou mais de multimercado, ou mais de renda fixa, posso diminuir aqui, aumentar aqui, porque meus objetivos de vida mudaram. Então tudo isso aqui são coisas que te dão informação para você olhar de maneira gerencial a sua carteira e ter essa informação. Bom, aí tem outras coisas que eu olho aqui. Os indicadores, né? Por exemplo, da carteira, né? A rentabilidade da carteira mês a mês contra um indicador, no caso o CDI aqui. Então aqui o que é interessante você olhar é que é o seguinte, aqui tem uma dificuldade, né? Você não encontra no mercado softwares que fazem isso aqui, que é o que a gente chama de cotização. Cotizar é tratar a sua carteira como se ela fosse um fundo. Então, por exemplo, quando você começa a cotizar a carteira, você pega um dia e fala assim, a cota vale R$1, então eu tenho 100 mil reais, então eu tenho 100 mil cotas de R$1. Aí você pega aqueles investimentos todos, eles têm rentabilidade no dia seguinte. Então se a cota aumentou para 1,01, então a sua carteira cresceu 1%, então você teve a rentabilidade da cota. Aí se você coloca mais dinheiro ali, ele é convertido no valor da cota de 1,01. Por quê? Para não ter impacto na rentabilidade, já que não foi uma rentabilidade, foi um valor adicionado. Então isso é uma dificuldade que você tem nas corretoras, que as corretoras não te dão isso. Tanto é que se você tiver um título, por exemplo, aqui eu estou olhando aqui, ó, em fevereiro de 2016 eu tive a rentabilidade nessa carteira aqui 2,17. Se você hoje não tem o mesmo investimento que você tinha aqui, você não tem na corretora o histórico, porque ela só mostra a rentabilidade dos títulos que você tem. Aqueles que você tinha 3 meses atrás que venceram e tudo mais, você não tem mais o histórico disso. Então você não consegue fazer uma avaliação como é que, se você como investidor está melhorando ao longo do tempo ou qual está sendo o seu desempenho. Você pode ter dos produtos que você tem lá na corretora. Eu tenho esses produtos hoje, então você consegue ter. Mas na medida em que você vai trocando de posição e tudo mais, você perde o que ficou para trás. Então você não consegue cotizar a carteira. Então aqui a vantagem de você usar ferramentas assim é que você cotiza e você sabe exatamente qual foi a rentabilidade da sua carteira, do seu pool de investimentos naquele mês de fevereiro lá, que pode não ser os mesmos investimentos que você tem hoje, quanto que foi, quanto você atingiu e quanto que isso foi mês a mês, e qual a sua rentabilidade desde o início, no ano e tudo mais. E aí, aqui aqui é interessante você ver o retorno acumulado da carteira de investimentos, tá?
E aqui, por exemplo, eu posso, aqui está comparado com o CDI, né? Então essa carteira está ganhando CDI. Tá vendo como ela tem bastante volatilidade? E lembra lá que tem, nessa carteira de modelo, tem 30 e poucos por cento em ações? Então eu posso pegar esse índice aqui, e trocar pelo Ibovespa para estipular aqui um índice comparativo, tá? Observa o índice Ibovespa, como ele foi acima, né? Claro, porque a carteira também tem renda fixa, mas olha como a carteira meio que acompanha ele aqui. Então, significa que o peso da renda variável acaba impactando bastante na carteira, né? Por isso que você, inclusive, no retorno, você tem alguns retornos negativos aqui. Então, essa é uma carteira com uma proporção grande de renda variável. Então, voltando aqui para o CDI, a comparação, ok, você tem a carteira e tal, e aqui você tem as estatísticas da carteira, quantos meses acima do benchmark, nesse caso o benchmark é o CDI, quantos meses abaixo, o maior retorno da carteira, o menor retorno da carteira, então isso já me dá uma noção de volatilidade, tá? Como que oscila essa carteira com esse peso de renda variável, a volatilidade de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, então olha o nível de risco que eu estou tendo nessa carteira, o índice Sharpe, tudo isso aqui, a rentabilidade da carteira, olha lá, de 3 meses, né? E tudo mais, contra o indexador que ela estiver sendo calculado aqui. Então você consegue ter esse comparativo total aqui da carteira. É assim que eu avalio, tá? Assim que eu olho. Mas lembrando que eu não me preocupo muito, tá, pessoal, André, com algumas oscilações, tá? Porque se você tem produtos que oscilam, é natural que essas oscilações aconteçam, tá certo? Então, basicamente é isso. A forma de acompanhamento que eu faço para acompanhar os resultados dos meus investimentos é, primeiro, olhar e organizar a alocação para saber se a distribuição está adequada para os meus objetivos dos produtos, né, em classes de ativos e nessas divisões todas aqui, e o desempenho para eu olhar aqui o nível de volatilidade e risco da carteira para que eu possa fazer correções ou não ao longo do tempo, de acordo com aquilo que os meus objetivos apontam. Então, basicamente, é isso que eu faço para poder acompanhar minha carteira de investimentos. É lógico, como eu uso o software aqui, o Rentabilidade Web, eu venho aqui em relatório, se eu quiser eu posso gerar um PDF aqui também, né, e gerar aqui algumas informações mais detalhadas, rentabilidade por estratégia, tá? Tem algumas coisas a mais aqui que dá para gerar, né? Aqui, por exemplo, por estratégia, quanto que está rendendo por estratégia. Então isso é interessante também de acompanhar. Mas basicamente o que tem de PDF aqui é mais ou menos a mesma coisa do que tá lá nas outras abas do software aqui, tá? Então é essa forma que eu faço para organizar a minha carteira. Você pode organizar também dessa maneira, dividindo seus investimentos, separando para ter uma visão geral, dando uma olhada principalmente em grau de risco, né, e vendo principalmente se ela está adequada aos seus objetivos, que é o foco do método de investir, o investimento perfeito. Beleza? Então é isso aí.